Marco Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi um imperador romano de 161 a 180 d.C. e o último governante de uma linha mais tarde conhecida como os 5 Bons Imperadores. Durante seu governo, Aurélio ocupou um dos mais altos cargos de poder no mundo da época e tinha acesso à realização de todos os seus desejos e tentações. No entanto, em vez disso, dedicou sua vida à justiça. Aurélio encontrou tempo durante seu governo para escrever uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como as Meditações, que se tornaram uma parte importante da filosofia estoica. Nessas meditações, Aurélio oferece orientações sobre como melhorar, focando principalmente em ter uma perspectiva cósmica e analisando criticamente seu julgamento sobre si mesmo e os outros. O estoicismo, uma filosofia antiga, acredita que fazer a coisa certa é a chave para a felicidade individual. Isso envolve bom senso e pensamento racional claro. Neste vídeo, abordamos 5 lições importantes derivadas dos ensinamentos de Marco Aurélio para desenvolver uma mente racional. Número 1. Treine sua percepção, desenvolvendo clareza mental. No mundo dinâmico e muitas vezes imprevisível em que vivemos, a capacidade de treinar nossa percepção torna-se uma habilidade valiosa para navegar pelos desafios e adversidades da vida. Marco Aurélio, o filósofo estoico, destaca a importância de aprender a não se deixar prejudicar por eventos e, mais crucialmente, de controlar nossas percepções para alcançar um pensamento mais claro e equilibrado. A premissa fundamental dessa lição reside na ideia de que somos constantemente confrontados com eventos e circunstâncias que podem moldar nossas reações e emoções. No entanto, ao treinar nossa percepção, podemos resistir à tendência de sermos excessivamente influenciados por esses eventos externos. Treinar a percepção envolve questionar ativamente nossas reações automáticas diante de situações desafiadoras. Em vez de sermos cativos das emoções imediatas, podemos cultivar uma abordagem mais reflexiva. Isso implica avaliar se nossas percepções são proporcionais à realidade do evento, se estamos fazendo julgamentos precipitados e se há uma maneira mais clara de interpretar a situação. Ao praticar essa habilidade, somos capacitados a adotar uma perspectiva mais objetiva e racional diante dos eventos. Não se trata de ignorar ou suprimir nossas emoções, mas sim de compreendê-las e, quando necessário, redirecioná-las de maneira construtiva. Ao aprender a não se deixar prejudicar por eventos, ganhamos a capacidade de manter a calma em situações desafiadoras. Essa clareza mental não apenas melhora nossa capacidade de tomar decisões informadas, mas também contribui para um bem-estar emocional mais estável. Número 2. Aprenda a controlar suas emoções. A jornada para o equilíbrio racional. No cenário complexo da vida cotidiana, aprender a controlar nossas emoções emerge como uma habilidade crucial para manter o equilíbrio e agir com racionalidade diante das adversidades. Nas palavras de Marco Aurélio, a capacidade de evitar que as emoções dominem nosso pensamento e, em vez disso, agir de maneira racional é uma jornada fundamental em busca da clareza mental e do bem-estar emocional. O filósofo estoico nos lembra que permitir que as emoções ditem nossas ações muitas vezes resulta em decisões impulsivas e reações desproporcionais. A essência do controle emocional não reside na negação das emoções, mas sim na conscientização e na capacidade de redirecioná-las de maneira saudável. Redirecionar emoções não implica em suprimi-las, mas sim em canalizá-las de maneira construtiva. Por exemplo, ao enfrentar a raiva, uma emoção intensa, ao invés de expressá-la de maneira impulsiva, podemos nos questionar sobre a origem dessa raiva e considerar alternativas para abordar a situação de maneira mais produtiva. Marco Aurélio argumenta que, especialmente em situações desafiadoras, agir de maneira racional é um poderoso antídoto contra o caos emocional. Em vez de permitir que o medo, a tristeza ou a ansiedade nos paralisem, podemos usar essas emoções como combustível para a ação construtiva. Ao confrontar o medo,
podemos transformá-lo em motivação. Ao lidar com a tristeza, podemos procurar soluções e buscar apoio emocional. E diante da ansiedade, podemos canalizar a energia para a preparação e a tomada de decisões informadas. A prática de controlar as emoções também envolve a habilidade de se distanciar do calor do momento. Ao dar um passo para trás e adotar uma perspectiva mais ampla, somos capazes de avaliar as emoções de maneira mais objetiva, evitando respostas impulsivas que podem ter consequências indesejadas. Número 3. Exercite a dicotomia de controle, a arte de aceitar e agir com discernimento. Em meio às vicissitudes da vida, a prática da dicotomia de controle emerge como uma valiosa ferramenta filosófica, destacando a importância de distinguir entre o que podemos controlar e o que está além de nosso alcance. Inspirado pelos princípios estoicos, especialmente Marcos Aurélio, este conceito oferece uma abordagem pragmática para enfrentar desafios, promovendo uma mentalidade de aceitação sábia e ação ponderada. A dicotomia de controle, como proposta pelos estoicos, fundamenta-se na ideia de que há aspectos da vida sobre os quais temos influência direta e outros que escapam ao nosso domínio. Ao identificar claramente essas duas categorias, somos capacitados a agir com discernimento, evitando a angústia desnecessária associada à tentativa de controlar o incontrolável. No âmbito do que podemos controlar, encontramos aspectos como nossas atitudes, escolhas e esforços pessoais. Estas são áreas onde nossa influência é significativa e é nelas que devemos direcionar nossa energia. A dicotomia de controle nos encoraja a cultivar virtudes como a paciência, a resiliência e a autodisciplina, aprimorando a qualidade de nossa resposta diante dos desafios do dia a dia. Por outro lado, na esfera do que está além de nosso controle, deparamos-nos com eventos externos, as ações de outras pessoas e fatores inesperados. Nesses casos, a sabedoria está em aceitar que não temos o poder de ditar o curso desses eventos. Aceitar essa realidade não implica resignação passiva, mas sim reconhecer que, ao aceitar o que não podemos mudar, liberamos espaço para concentrar nossos esforços onde podemos fazer a diferença. Um exemplo prático dessa dicotomia pode ser encontrado ao lidar com as expectativas e ações dos outros. Podemos controlar nossas respostas a essas situações, mas não podemos controlar as escolhas ou comportamentos dos outros. Ao abraçar essa dicotomia, aprendemos a não deixar que as ações alheias afetem excessivamente nosso equilíbrio emocional, concentrando-nos naquilo que está ao nosso alcance. A aceitação do que está além de nosso controle não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria e maturidade. Marcos Aurélio, em sua busca pela serenidade interior, afirmou que o impedimento para a ação avança a ação. Ao compreender que a resistência às circunstâncias incontroláveis muitas vezes amplifica nosso sofrimento, somos capacitados a direcionar nossa energia para áreas onde podemos causar impacto positivo. Número 4. Abraçando as virtudes estoicas. Um caminho para o bem-estar pessoal e coletivo. No vasto panorama da filosofia estoica, emerge a sábia recomendação de abraçar as 4 virtudes fundamentais: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Esses pilares éticos não apenas delineiam o caminho para a excelência moral, mas também oferecem uma estrutura sólida para promover o bem-estar tanto pessoal quanto coletivo. A primeira virtude, sabedoria, transcende a simples aquisição de conhecimento. Na perspectiva estoica, a sabedoria é a habilidade de discernir entre o certo e o errado, de compreender a verdadeira natureza das coisas e de agir de maneira justa e equitativa. Integrar a sabedoria em nosso comportamento envolve olhar para além das aparências superficiais, cultivando uma compreensão profunda das complexidades da vida. A segunda virtude, justiça, é a expressão prática da sabedoria. Envolve o compromisso com o que é certo e equitativo, não apenas para si mesmo, mas para com os outros e a sociedade como um todo. A prática da justiça estoica transcende o mero cumprimento das leis externas, buscando a harmonia e a equidade inerentes à natureza humana. A temperança, terceira virtude,
representa o equilíbrio e a moderação em todas as áreas da vida. Ela nos ensina a evitar extremos, a exercer autocontrole e a resistir aos excessos. Integrar a temperança em nosso comportamento significa cultivar hábitos saudáveis, equilibrando nossos desejos e necessidades para alcançar uma vida plena e significativa. Por fim, a coragem, quarta virtude, não é apenas a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente, mesmo diante do medo. A coragem estoica implica em enfrentar desafios com resolução, agindo de acordo com princípios éticos, mesmo quando isso demanda enfrentar adversidades. Ela nos capacita a superar obstáculos e a defender o que é justo. Essas virtudes entrelaçadas formam um guia ético que vai além do âmbito individual, estendendo-se para o coletivo. Ao abraçar a sabedoria, buscamos compreender as necessidades e perspectivas dos outros. Ao praticar a justiça, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. A temperança nos lembra da importância de cuidar não apenas de nós mesmos, mas também dos recursos compartilhados do planeta. A coragem, por sua vez, impulsiona a defesa de princípios éticos em prol do bem comum. Número 5. Adotando uma perspectiva mais ampla. A chave para clareza e decisões informadas. Em meio às complexidades da vida, muitas vezes nos encontramos imersos em situações desafiadoras, onde a clareza de pensamento e decisões informadas se tornam essenciais. Nesses momentos cruciais, adotar uma perspectiva mais ampla emerge como uma ferramenta poderosa, oferecendo um panorama abrangente que ilumina os caminhos a seguir. Dar um passo para trás e ampliar nossa visão significa deslocar-se do epicentro imediato de uma situação, proporcionando-nos uma visão panorâmica. É como sair de um detalhado quebra-cabeça e apreciar a imagem completa que emerge quando todas as peças estão em seus lugares. Essa mudança de perspectiva não apenas nos afasta dos detalhes minuciosos, mas também nos permite entender a interconexão entre as diferentes partes do cenário. Ao adotar uma visão mais ampla, ganhamos clareza sobre os diversos elementos que compõem a situação em questão. Tendemos a perceber padrões, identificar variáveis cruciais e compreender as relações de causa e efeito que podem passar despercebidas quando estamos imersos no calor do momento. Essa clareza é vital para uma compreensão mais profunda da situação. A perspectiva mais ampla não apenas fornece clareza, mas também serve como um guia valioso para tomar decisões informadas. Quando estamos presos em uma visão estreita, nossas escolhas podem ser influenciadas por emoções intensas, preconceitos pessoais ou a pressão do momento. No entanto, ao abraçar uma visão mais abrangente, tornamo-nos capazes de avaliar as opções de maneira mais objetiva e holística. Imagine enfrentar uma escolha significativa na carreira. Ao adotar uma perspectiva mais ampla, podemos considerar não apenas os benefícios imediatos, mas também as implicações a longo prazo. Isso envolve contemplar como a escolha se alinha com nossos valores, metas de vida e contribuições para o bem-estar geral. Essa ampliação do horizonte permite que tomemos decisões que transcendem as circunstâncias imediatas, guiando-nos em direção a um futuro mais alinhado com nossas aspirações mais profundas. A prática de adotar uma perspectiva mais ampla não é apenas uma habilidade valiosa, mas uma ferramenta que pode ser cultivada e refinada ao longo do tempo. Pode envolver momentos de reflexão silenciosa, a busca por conselhos de mentores ou a exploração de diferentes pontos de vista. Ao abrir nossa visão para além das limitações do momento presente, nos tornamos arquitetos mais habilidosos de nosso próprio destino. Em conclusão, a jornada de autodescoberta e desenvolvimento pessoal é intricada, exigindo habilidades fundamentais para enfrentar desafios e tomar decisões informadas. Treinar a percepção, controlar emoções, exercitar a dicotomia de controle, abraçar as virtudes e adotar uma perspectiva mais ampla não são apenas conceitos filosóficos, mas ferramentas práticas para forjar uma existência significativa. Ao aplicarmos esses princípios, transcendemos limitações, ganhamos clareza mental
e cultivamos a resiliência necessária para enfrentar as vicissitudes da vida. A jornada, embora desafiadora, revela-se uma oportunidade contínua de crescimento, autenticidade e contribuição para o bem-estar coletivo. Portanto, ao integrar essas práticas em nosso cotidiano, construímos alicerces sólidos para uma vida plena e significativa, guiada pela sabedoria, empatia e uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor.